Pessoal, fazer esse vídeo porque eu tenho pacientes bem idosos, com mais de 90 anos, que não querem morar com os filhos. Eu vou explicar para vocês essa dinâmica nova que a gente vê, como a gente se comportar nesse cenário. Em primeiro lugar é o seguinte, um problema surge na sociedade, normalmente a sociedade tenta resolver esse problema. Só que de um modo geral, às vezes precisa de tempo para esse problema ser resolvido. E a gente está vivendo esse momento agora. Qual o momento? A população envelhecendo muito rápido no Brasil, envelhecendo cada vez mais e melhor, cognitivamente bem, se locomovendo, com a sua independência. O idoso muitas vezes foi até mais organizado economicamente do que a geração atual. Então ele está bem desse ponto, mas está preocupado por causa da idade avançada. E os filhos também estão preocupados por causa da idade avançada. E o idoso não quer morar com os filhos. Todos os dias no meu consultório existe essa confusão. Todos os dias, porque é um paciente que eu operei, aí ele já está de alta, aguda, né, vai precisar só do acompanhamento crônico, e o filho pergunta, Júlio, ele quer morar sozinho, eu quero que ele more com a gente e está com medo dele ter uma convulsão, dele ter uma queda, né? O que eu posso fazer? O que eu costumo falar com todo mundo é o seguinte, entenda que a gente está vivendo uma transição enquanto sociedade. E várias soluções têm surgido. Por exemplo, tem aqui em São Paulo alguns pacientes que até me informaram, isso eu nem sabia, eu fui procurar no Google, verdade mesmo, eles estão criando prédios específicos para idoso, com necessidade de cuidado diferente, o próprio condomínio contrata fisioterapia, ajuda na questão do remédio, controla, uma coisa muito, muito interessante, né? Ter contato com farmácia, um mundo novo, que até então a gente não via, né? Então essa solução vai surgindo, mas enquanto essa solução não surge, o que é que eu digo para o meu paciente? Você tem que ser racional, mesmo você sendo idoso, sendo cognitivamente bem, pense o seguinte, eu tenho risco elevado de queda, e se eu cair, quem vai me ajudar? Então você tem que pensar toda essa logística, porque na terceira idade os problemas vão acontecer. Você tem um risco de queda, você tem um risco de passar mal, cognitivamente você vai ter um declínio, às vezes de memória, ligar uma coisa, deixar um fogo aceso, né? Então você tem que pensar todo esse cenário. Tem muitas soluções tecnológicas que eu tenho um paciente que consegue. Como assim? Eu tenho um paciente que combina com os pais em alguns pontos da casa, na sala, alguns locais tem câmera, e o filho consegue acompanhar. Se o idoso tiver uma queda, não estiver aparecendo, ele chama pelo som, o idoso vê. Tem muito paciente que tem esses relógios inteligentes para o filho acompanhar com GPS, onde está, o risco de se perder, ou às vezes ficar preocupado. Então, assim, são muitos aspectos que é possível tecnologicamente se resolver, mas nós somos seres biológicos e em algum momento você vai precisar de ajuda. Aí você vai traçar estratégia com sua família. Vai ser um cuidador que eu vou botar em casa, às vezes 24 horas dormindo comigo, Júlio, mas eu tô bem e tal, mas tem um risco da convulsão, tem um risco da queda, sua memória às vezes não tá legal, então você vai ter que ter alguém, mesmo que seja contratado, não seja seu filho, que tá morando com você. Eu não tenho condições econômicas e tal, então vai conversar com a família e ver. Eu tenho alguns pacientes que arrumam a solução de um sobrinho que vai estudar, vai fazer alguma coisa, então acaba morando por um tempo ali. Mas normalmente o nosso físico vai precisar de auxílio. Normalmente quando, Júlio? Eu percebo que no meu dia a dia, a partir dos 90, grande parte dos pacientes